Por isso vamos todos gritar para um país mais pobre. Tretas num café virtual. Poder é a pior coisa que há. Eu sou geneticamente contra o poder, seja ele de quem for. Tretas num café virtual. Portanto, 6% de... Tretas num café virtual. E até não sei se a certa altura não é bom haver 6 meses sem democracia, mete-se tudo na ordem e depois então venha a democracia. Tretas num café virtual. Não, mas Jesus, jamais. Jamais. Tretas num café virtual. Às terças-feiras, na Telefonia da Amadora e TV Amadora. Olá, boa noite, bem-vindos às Tretas no Café Virtual. Aqui uma sessão depois do Natal, que é para ver se a malta diz aqui umas coisas giras e fofinhas ou não. E é o último deste ano. Portanto, o Tretas ainda agora começou e já é o último de 2022. Nós somos o máximo. Já, logo. Então, estão bem dispostos? Bem dispostos? Tudo bem. Bom Natal para vocês e para toda a gente, para esses milhares e milhares de ouvintes e pelo mundo fora. Hoje assim nem diz nada. Não, eu estava aqui a pensar porque é que o Paulo já estava a desejar o Bom Natal 2023. Eu antecipo. É porque, quando muito, espero que tenham tido um bom Natal e tal. Claro, daqui até 2023 ainda muita água a correr debaixo das pontes. Assim tenho uma coisa que eu não me esqueço. Exatamente, também é verdade. Fica já. Tiveram muitas prendinhas no sapatinho, não? As minhas prendas não as metem no sapato. São muito grandes. São sempre grandes. Muito grandes. Eu não me sempre digas... não me digas que também é um carro. Epá! Oh, esse é que era. Ali. Era, não era? Uma fita. Até podia ser um carro, mas era em miniatura. Bom. Esse já cabia no sapatinho. Desculpa lá, mas explica lá para que é que tu querias aquele carro. Já pensaste que aquilo é capaz de gastar para aí assim uns 2 litros por quilómetro? Quem é que diz que eu queria andar com aquilo? Bom, está bem. Ele deve dar um galinheiro, um espetáculo. Não seria o primeiro, hein? Exatamente. Ele depois fazia um prato que era galinha à Rolls Royce em espalho de galinha à Rolls Royce. Sim, senhor. A Georgina. A Georgina. Nesta semana falou-se muito, ou melhor, nestes últimos dias falou-se muito, novamente, da TAP, não é? Parece que houve aí para aí uma indenização e tal, uma secretária de Estado. Não sei se estão dentro do assunto. Muito pela rama. Mas de qualquer das formas, muito pela rama. Mas, daquilo que eu apanhei aí pela rama, há uma pessoa que tinha um contrato que previa que em caso de indenização recebia aquele valor e não é uma secretária de Estado. Agora é. Se me perguntarem, este tipo de indenizações não são um bocadinho escandalosas? São. Mas o que é que o facto da senhora agora ser secretária de Estado tem a ver com isso? O escândalo já ficou lá atrás. E, se calhar mais escandaloso, não é ela ter recebido os 500 mil euros, ou o meu milhão de euros, como queiram. É, quantos é que terão recebido isto? E só porque, se calhar, são ou de outros partidos, ou não são secretários de Estado, ou não vieram a ser secretários de Estado, não se fala no assunto. Mas, porquê é que o Sr. Presidente da República acha que é legítimo pedir a alguém que abdique de uma indenização que é sua por direito? Será que ele abdicou de alguma coisa que recebeu enquanto comentador e, ao mesmo tempo, candidato presidencial? Sim, porque a campanha dele foi feita enquanto comentador pago. Ora, aí está, vês? Pronto, eu gosto quando até os canídeos me dão razão.
Não, ó isso? Paulo, olha, eu para mim, afinal temos uma convidada e não sabíamos. Tá, pronto. Foi dado o meu comentário foi aqui. Pronto. Agora ponham legenda. Não, as legendas é os cães ladram, a caravana passa. Pois. Não, aqui eu acho que pronto, o facto do valor de ser 500.000 € de indemnização é que surpreende aqui as pessoas. Mas depois também temos este fator que é o Presidente da República, tem sempre esta necessidade, não é? De comentar tudo o que se passa e tem assim algumas declarações que são bons títulos de jornal, Infelizmente. mas acho que é mesmo por aí. Sim, mas ficam por aí, não é? É o que o Jacinto está a dizer. Sim, Ah, esta situação, para já, não sei, o Jacinto está a dizer isso, eu pessoalmente também não apanhei muita informação, mas é saber se efetivamente estava, essa situação estava no contrato. Claro que se estiver no contrato, alguém assinou. ah, o que acontece aqui é que o povo, as pessoas não compreendem, ninguém compreende este tipo de indemnização. Não é? Quer dizer, que está o Estado, neste caso nós, todos a tapar buracos naquela empresa, não é? Que é um buraco, aquilo é um buraco. Ao menos ainda se podia ter uma previsão do buraco ficar tapado. Se, olha, pomos lá mais 3 ou 4 vezes e aquilo vai ficar tapadinho, porreiro. Mas não, portanto, aquilo é constante, é um buraco constante. E depois aparecer este tipo de notícia. Eu acho que tem que se saber se estava no contrato e se isto é uma prática comum. Epá, eu sei que não é ninguém, ninguém vai ser responsabilizado por isto, mas devia ser. Epá, devia ser, porque isto é uma situação para uma empresa do género que está sempre com déficit e o Estado a meter lá dinheiro e depois estar a dar indemnizações chorudas. Isto não tem cabimento nenhum, desculpem lá. Já tivemos há pouco tempo a história dos carros, não é? Também até agora veio esta. Quem é que veio lá para trás e que recebeu? Não Mas, sabemos. Paulo, desculpa lá, deixa-me só interromper para dizer uma coisa. Tens razão, mas e o que é que a senhora tem a ver com isso? Não, mas eu não disse, não falei nada Não, da não, senhora. sim, O que eu estou a dizer é, mas é em relação a ela que se estão a apontar as espingardas, que até deve exatamente, abdicar da indemnização que é dela. o contrato tem que ser assinado. Portanto, alguém assinou, além dela, claro, eu também, se estivesse lá também eu assinava, portanto, alguém assinou aquele contrato. É ver quem é que assinou contratos e se aquilo aconteceu para trás. Porque isto é uma situação que tem que se pôr fim. Pá, quer dizer, se andamos a pôr dinheiro às pasadas para lá, não é? O buraco, temos sempre a pôr dinheiro, alguém devia ser responsabilizado. Neste e noutras situações idênticas que temos. Portanto, o problema que nós temos é que nunca ninguém é responsabilizado. E vou-vos já dizer uma coisa: se aparecer uma daquelas notícias que vão criar uma comissão, pronto, isto é pôr 3 pontinhos e pôr logo a escrever, que é para isto não darem nada. Portanto, é o melhor que existe, é fazer uma comissãozita para chamar os gajos lá não sei onde, para eles. Epá, aquilo é. Mas Gajos. nunca ninguém é responsabilizado a nenhum nível. Nem em termos dos negócios, nem em termos das participações do Estado, nem a nível da justiça, onde se Claro, cometem mas os maiores atropelos aos direitos, esse é que é o liberdades e problema. garantias e em que se destroem vidas à conta desses atropelos e depois não se passa nada. Ups, desculpa lá qualquer coisinha. Mas esse é que é o problema. Aliás, e já há uma semana atrás referi essa situação, e se calhar até já na outra temporada falámos disso. É que temos primeiro devemos começar a responsabilizar as pessoas que estão nos cargos pelas situações que contratam, pelas empresas que contratam, pelas indemnizações, pelos pagamentos, enquanto não houver ninguém a ser responsabilizado. Vão nada ter, feito. vão ter, olha, nós quando falávamos aqui na altura da pandemia, referi aqui muita vez, e quando chegámos às eleições tivemos temos lá, portanto, lá os companheiros, agora já são 12, não sei se são 12, são 15, quantos é que são? Pois admirem-se. Eles, não sou como o
bruxo de Faf, nem no coisa, não faço perlipimpins, mas à partida faço aqui uma previsão que a continuar com este ram-ram, duplicam, quase que entram para a Liga dos Campeões, portanto, duplicam o orçamento. Portanto, pois não venham chorar. Portanto, preparam o terreno para os outros entrarem de fininho. E depois, olha, Estás a falar do quê? Desculpa, falar que agora perdi. nada, estou a falar do Benfica. Não era Antes fosse. É, Ahm, pá, mas sim, há sempre. é um buraco. Nós temos, a nível desculpa lá, Helena, a nível de instituições, empresas e estes organismos, isto é um buraco completo. E sofremos na pele, nós pagamos impostos de tudo e mais alguma coisa. De tudo. Não, eu ia só pegar naquilo que estavas a dizer, porque nós falámos realmente muito disso na altura da pandemia. Estes casos sucessivos, ou estas polémicas sucessivas, que, como diz o Jacinto, no final pode até nem ser aquilo que se revela primeiro, não é? Mas realmente contribuem para este crescimento de outros partidos políticos que não era suposto no século XXI e em 2022 estarem outra vez a ressurgir, mas também em parte ressurgem por causa desta, destes casos e desta necessidade de maior transparência na gestão do dinheiro público, que quando não existe, dá aso a estes casos. Sim, Jacinto. Não, eu ia dizer que nascem também muito à conta do politicamente correto, que depois se transforma em politicamente incorreto. Quando se quer hiperproteger e não se chamam os bois pelos nomes, não se assumem as coisas, não se procuram as causas e a forma de resolver esses problemas, depois dá aso a isso. Porque é assim, Augusto Santos Silva disse há tempo que em Portugal não há culpa coletiva. É um facto, não há culpa coletiva. Mas o facto de não haver culpa coletiva não significa que não se analisem alguns crimes e algumas situações de desordem pública que são cometidas, a sua origem, as suas causas, e se tente perceber como é que se vão corrigir. Por exemplo, este fim de semana houve uma cena de facada, já não sei onde é que foi, mas não me recordo agora, não me recordo agora onde foi, mas quando li a notícia e vi onde foi, percebi quem tinha sido. É preciso ir ver porquê. O que é que se passa? Como é que se resolve? Não é dizer, epá, a malta desta comunidade é toda uns bandidos. Não, não é isso. Mas há problemas ali, então vamos ver o que é preciso fazer para os resolver. E não esconder. Não dizer, epá, não se pode dizer que... Sim, esses casos ficam muito lá está, pelos títulos do jornal e depois não há essa verificação. O Jacinto agora vai ver onde era, de certeza. Exato. Eu confesso que me passou, não Não passou. Eu, coloques- normalmente essas notícias não coloques presto muita facadas atenção. que vais ter para aí 40 páginas para ler. Sim, eu ainda queria falar, ou melhor, queria que vocês comentassem, não sei se ouviram ou se ouviram alguma notícia sobre a famosa mensagem de Natal do nosso Primeiro-Ministro. Primeiro, gostava de saber o que é que vocês pensam desta coisa dos primeiros Foi em Loures. ministros. O quê? Foi em Loures. Foi em Loures, pronto. Mas em No bairro relação a da esta. Quinta das Mós. Pronto, está esclarecido. Sim, senhor. Em relação a esta coisa de mensagens de Natal, de governantes, o que é que vocês acham disto? Acham que é uma coisa que faz sentido nos dias de hoje? Epá, não ouço. Além de nem sequer esse canal, eu tenho depois mais 139, ou 149, ou 129. Passei por Não lá e ouves? vi. Estava assim uma árvore de Natal a pescar, umas luzinhas, né? Estava um indivíduo lá ao lado e eu fiz aquela coisa que acho que a maioria dos portugueses fizeram. Passamos à frente.
Eu confesso que também não ouvi, mas também o resultado é sempre o mesmo. O primeiro-ministro é o António Costa, portanto ele disse o que lhe apeteceu dizer, ou o que achou que É, devia dizer, e os outros cascam todo nele. O primeiro-ministro será o Zé Manuel dos Anzóis, que vai dizer aquilo que acha que deve dizer, e os outros vão cascar todos nele e dizer que, pá, que é uma falta de vergonha, e dizer aquilo é bem já. Talvez mais interessante, que eu também não ouvi, seja possa ter sido a mensagem de Natal daquele rapazinho jovem que está agora no primeiro emprego e que pela primeira vez tem que fazer uma mensagem de Natal, que é o futuro rei da Inglaterra, que aos 74, aos 70 e não sei quantos anos encontrou o primeiro emprego e teve que dizer qualquer coisita agora de Natal, que não estava minimamente à espera, né? Nem sei se ele ainda acredita no Pai Natal. epá, Bem aquilo visto. deve ter sido aquilo, imagino. O Mas o rapazinho devia Jacinto estar ali. viu? Quem? Não. Ah, não, pois eu também não. Eu Pois, estas coisas de mensagens de Natal não. eu li para aí duas frases ainda desse rapazinho. Ah, e então, Paulo? Nada, li duas frases Ah, para ir passar, aquilo demorou mais um bocadinho a carregar no botão. Pronto, penso que estava a dar o circo de Natal também. Uma coisa assim. olha, nas mensagens de Natal vale aquilo que vale. O Natal é a época de paz entre os homens, de mensagens de esperança e essas coisas todas. Portanto, duas uma. Nós ou queremos ouvir mensagens de esperança, então vamos ouvir essas balelas todas que nos contam, ou queremos encarar a realidade epá, e sabemos aquilo que estamos a viver no dia a dia e o que se perspectiva para o dia da manhã e depois da manhã. Mas isso é aquilo que ninguém diz, né? Claro, ou alguém estaria à espera que o primeiro-ministro viesse dizer que a inflação vai continuar a disparar, que vai começar a haver mais desempregos, que vai haver muito mais gente na miséria, que vai haver gente a passar fome. Isso não é uma mensagem de Natal. Portanto, o que ele vai dizer é que vamos ser resilientes, que vamos conseguir dar a volta, que até estamos bem colocados. Ou seja, epá, nós até estamos bem colocados. Olha, e os outros vizinhos do lado não comem há 3 dias, nós só não comemos há 2. Portanto, estamos muito melhores que eles. Estamos com fome, mas é um bocadinho menos de fome. Como diria o vice-almirante Pinheiro de Azevedo, da merda. É o que eu digo ao Paulo. Este, Pronto, este intervalo fez mal ao Jacinto. Ele ainda ficou pior. é direto. Isto não há cá meias palavras. Toma. Pronto. Eu disse que achava que as mensagens de Natal já não fazem sentido. Este homem, eu fico sem. Mas Olha, calma, qualquer mensagem, seja de Natal ou de Ano Novo, acho que é igual. são proformas que não. Podiam enviar Nada. um mail ou uma Para mensagem. toda a gente. Pronto, boas festas, Exatamente. Boas tenham festas. calma, sim, uma coisa qualquer. Se estás mal, ou, Estás mal, no muda-te. futuro a coisa vai ficar pronto, pior. Pensa, é sempre uma mensagem mais agradável, né? Não fica pior, coisa, calma. E a malta assim ainda ia lá ao telefone, porque hoje em dia anda tudo agarrado ao telefone. De certeza que no telefone as pessoas liam mais do que se for pela televisão. Pela televisão, muda. Olha, uma boa sugestão do Paulo Ideia. Espero que alguém do gabinete do Primeiro-Ministro te ouça e que lance esta novidade. Olha, e Ahm, outra, mandarem aquelas mensagens de você ganhou. E depois um gajo quando vai lá no meio clica, em vez de ser um seguro de saúde, com um check-in, não sei, tunga, você ganhou a mensagem do presidente. E aquilo entrava. Mas daqueles que um gajo começa a carregar no computador e aquilo não e desliga, aquilo não não sai. sai. Não sai. Pronto, acho que é uma boa alternativa. Espero que alguém Aliás, olha, veja e isto. vai mais ou menos em linha com as outras mensagens que tu estás a aproveitar como exemplo. Porque um gajo sai sempre enganado. Ele também. Você ganhou um seguro de saúde, venha cá que é para pagar em 34 suaves prestações o seguro de saúde que acabou de ganhar. E ele também. Não Pronto. tem que começar a ter um bocadinho mais de umas ideias e a gente aqui pode Mais ter para criatividade, conhecer. não é? Por Mais. exemplo, sim, agora que está na moda, né? Agora até já vão dar 240 € e outra, há uma faixa da população que vai ter acesso a essa quantia. Por exemplo, por cada visualização do discurso de Natal do Presidente, 5 €. Não, Né? mas Em olha, compras no agora, Departamento de Finanças da sua área. agora, Olha, agora é preciso ter atenção a isso porque pá, enfim, essa abundância toda, não sei se a Isabel Junet já está em condições
de conseguir ajudar os portugueses com os seus 240 euros, já que ela teve ali aquele esforço todo para explicar como é que se podia gerir convenientemente os 125 euros, que não era para gastar tudo em putas e vinho verde, como os portugueses são conhecidos, não é? Agora, Olha, com 240 euros, cuidado com agora essa fortuna. quase o dobro. É preciso ter cuidado. Meninos, queria-vos lançar um desafio, que é, este é o último Tretas de 2022 e eu queria perguntar-vos, e pergunto, durante este ano de 2022 aconteceu muita coisa. Qual é que foi assim o caso ou a polémica que vocês recordam deste ano de 2022? Eu vou já lançar a minha. De certeza que vocês se lembram disto. No mês de junho, o nosso Ministro das Infraestruturas teve aquela bela ideia de dizer onde é que iria ser o novo aeroporto. Tunga. E logo passado um dia e meio, o Primeiro-Ministro vem dizer que não é nada disso. Vou logo um. Tchá! Logo um raspanete. E depois tive aquela ação fantástica de Pedro Nuno Santos a falar com a comunicação social, a dizer que tinha falado com o Primeiro-Ministro e que afinal, pronto, tinham feito as pazes e calou-se, saiu de fininho. Toda a gente pensou ali naquele tempo que ele ia ser demitido do cargo, não foi? E continua-se o vidinho, é que o homem continua lá com as suas pastas. Está lá em grande, está lá e está para ficar. Em grande. Para mim, este foi assim um dos casos, dos muitos, Aliás, mas este foi aquele que me ficou na memória. se calhar tínhamos que prolongar aqui isto por vários episódios. Só esta parte, de vários casos. Porque temos aqui, penso que foi este ano, eu já fico na dúvida se foi este ano, do acidente automóvel não sei, não foi este ano, foi. Já, Eduardo Cabrita. acho que foi 2021, não é? Foi no outro ano. Algo que deixámos de nunca mais se ouviu nada, pelo menos eu. Não, sei. ouviu. Está a ser julgado o motorista. O motorista. Depois, claro, podemos ir buscar todos estes acontecimentos nestas empresas. Tá? E um caso gravíssimo. Gravíssimo, eu acho que é gravíssimo. Que estas situações que está a suceder e que as maternidades abordam. Eu imagino as famílias e as senhoras que estão prestes a trazer ao mundo uma criança, que isto hoje em dia deve ser. Será que está aberto esta ou vou para a outra? Ou como é que eu vou fazer? Atenção, aquilo parece-me quase como as farmácias de serviço. A malta quando chega, estou com febre, espera aí que eu vou ver. Antigamente havia o teletexto, a gente ia ao teletexto das televisões ver qual era a farmácia de serviço. Hoje em dia temos os telemóveis, não sei se há uma aplicação também dessas para ver a situação de quais são os hospitais que têm o serviço aberto, porque isto são situações que eu imaginava que em 2022 não íamos, teríamos a coisa melhor. E em vez de estar a ver polémicas, eu deixo aqui que acho que se deve ter atenção nesta situação dos médicos, dos professores, uma vez, começar aqui a ter, as pessoas pagam tantos impostos e depois quando querem médicos ou com esta coisa dos professores com greves por tempo indeterminado, porque não há progressões de carreiras, não há nada, a malta tem que ir lá para fora, os filhos formam-se e vão-se embora porque vão à Inglaterra, pagam não sei quantas vezes mais de ser enfermeiro, ou ser... Olha, Paulo, só para te dizer que eu este fim de semana ouvi por causa dessa questão das maternidades. Houve uma peça jornalística em que no final o jornalista dizia que aconselhavam as grávidas que precisarem de ir à maternidade ou ser atendidas na obstetrícia que vão ao site do SNS para ver qual é que é a maternidade com menos constrangimentos. Olha, eu estava aqui quase Não é bem uma a aplicação, brincar, porque mas olha, Paulo, é sério. eu imagino porque eu quando tive os meus filhos, mais a minha esposa, andámos sempre a ver aqui onde é que o médico que assistia, onde é que ele estava, se estava aqui, se estava acolá, que era para, naquela altura, irmos ao local onde ele estava.
Imagina hoje em dia as pessoas que ainda. E depois quem está aqui nos grandes centros urbanos, ainda se calhar é o resto do país. Aquela malta que depois tem que fazer quilómetros e quilómetros. Verdade. Companheiros, isto já não temos nem altura disto. Isto é o que eu digo, parem de dar dinheiro para os buracos e comecem a organizar o resto dos organismos isso é que tem que ser. Ouvimos todos os dias a dizer que vai chegar ao final de 2022 não sei quantos médicos vão para a reforma, não sei quantos professores vão para a reforma e que não vai haver. E eu sei de casos relacionados com familiares meus que a partir do último dia do ano deixam de ter médico, por exemplo, de família. O médico reforma-se, já está finito, e já foram avisados, olha, a partir de agora tem que fazer como aos outros, vem tentar ter aqui uma consulta daquelas para outro médico qualquer, que depois há não sei quantas por dia. Jacinto, Sim. então, e o que é que elege deste ano de 2022? Eu vou eleger isto, eu vou eleger pela negativa os tristes espetáculos a que a justiça com que a justiça nos tem premiado. E a falta de confiança que cada vez mais se pode ter. Eu bem sei que para a opinião pública, para as paragonas de jornais, para as capas de revista, para as aberturas de telejornal, há coisas que são muito úteis e depois e o povinho gosta de ver sangue. Mas há umas quantas sacanices que foram feitas ao longo do ano. Eu vou aqui citar só duas e podia citar muito mais, que são intoleráveis num Estado de Direito democrático, num Estado que devia ter como pilar basilar da democracia a justiça. O que aconteceu a Duarte Lima, de estar a sair da prisão, chegar cá fora com os sacos, ter a polícia à espera com as câmaras de televisão para o deterem novamente, eu comecei por chamar sacanice, mas tem um outro nome que enfim, vou evitar dizer aqui. O mandato de busca e apreensão que foi emitido para a casa de Manuel Pinho, onde voltaram a ir lá e lhe apreenderam com paragonas de jornais algumas garrafas de vinho, não é digno. Portanto, e isto, embora, insisto, as pessoas achem muita piada e dizem, sacanas, estão ali a ser portados. Não. Há aquele que é o pilar base da justiça, que é todos são inocentes até trânsito em julgado. Duarte Lima foi detido, cumpriu a pena que estava a cumprir, saiu e foi detido daquela forma asquerosa num processo que ainda não começou a ser julgado. Portanto, está longe de ser considerado culpado. Manuel Pinho, e daí de aspas, um processo que ainda está em instrução, portanto, nem acusação, ou melhor, já tem acusação, já tem acusação agora, mas ainda não foi julgado. Portanto, as pessoas têm que se capacitar de que um dia lhes pode acontecer a elas. E no dia que lhes acontecer a elas, não vão achar piada. Bem, acho que o Jacinto foi muito explicativo e eu penso que nós estamos próximos do fim do episódio, se não estou em erro. Por isso, Temos. antes de passar a palavra ao Paulo, vou deixar a minha sugestão, que hoje não é de leitura, mas vou deixar a minha sugestão para as pessoas visitarem a exposição que se chama Faraós Superstars, que está na Fundação Carlos Gulbenkian, está até dia 6 de março. Ao domingo é gratuita, portanto, vão ver. É uma exposição muito, muito leve, mas que tem alguns objetos muito interessantes e muito raros. Apenas se formos à Inglaterra ou à França os poderemos ver. Portanto, deixo o meu conselho. Porquê? Porque também os faraós representam aqui uma civilização que teve depois muita influência naquilo que é hoje o Ocidente. E deixa-nos também algumas perguntas no ar, não é? Como é que França e Inglaterra é que têm artefactos que deveriam estar no museu, nos museus do Egito e não estão. Mas isso seria outra discussão. Deixo esta sugestão que acho que vão gostar até dia 6 de março. Visitem a exposição Faraós Superstars.
Paulo, Olha, vou deixar aqui também uma sugestão. A malta anda, aquela história e vem no seguimento do Natal, portanto isto já dá para os 300, isto faltam 360 e qualquer coisa dias para o Natal, não é? sim. Fica já a sugestão para o próximo Natal. Aquela história que dizem às criancinhas, que é para deixar lá o copinho de leite e as bolachinhas, está errada. Ok? Portanto, o Pai Natal gosta. As bolachinhas podem deixar, mas o leite não. O Pai Natal gosta de chá. Sabem qual é o chá que o Pai Natal gosta? Não. É o chaminé. Olha, Até para o ano, não é verdade? até para o ano. É bom ano. Beijinhos. E Boas abraços. entradas. Tchau, boas entradas. Um bom Boas 2023. Bom ano, bom novo ano. Por isso vamos todos gritar para um país mais pobre. Tretas num café virtual. Poder é a pior coisa que há. Eu sou geneticamente contra o poder, seja ele de quem for. Tretas num café virtual. Portanto, 6% de Tretas num café virtual. E até não sei se a certa altura não é bom haver 6 meses sem democracia, mete-se tudo na ordem e depois então vem a democracia. Tretas num café virtual. Non, mas Jesus, jamais. Jamais. Tretas num café virtual. Às terças-feiras, na Telefonia da Amadora e TV Amadora.